Olá, amigo do canal Dialeto Nerd, aqui Bruno e hoje trago-te Venomnibus volume número 1. Ora, isto então é o primeiro ónibus do anti-herói Venom, que trago então aqui. Temos esta supercapa, que tem aqui na frente esta ilustração fantástica de Bagley, Mark Bagley. Temos então aqui a lombada, temos aqui Venomnibus, foi engraçado o nome, apesar de ser eles fizeram aqui uma brincadeira, um trocadilho com o nome do Venomnibus, com o nome do Venom e com a designação do volume como Omnibus, fizeram então Venomnibus, muito bonita aqui. E temos a parte de trás onde tem então as capas, é o normal, as capas de todas as edições que compõem este volume enormíssimo. Tem cerca de 1096 páginas e o valor dela são cerca de $100. Aqui, já agora, temos então aqui nas orelhas os criadores, a falar dos criadores todos, que compõem, que são imensos, porque isto é composto por um sem número de minisséries, e tem aqui então um bocadinho a falar do que se passava no personagem nesta determinada altura. Isto é cerca dos anos 90. Temos então aqui Venom Lethal Protector de 1 a 6, Venom Funeral Pyre de 1 a 3, tem também o Daredevil 323, Iron Man 302, Dark Hawk 35 a 37, Venom The Madness de 1 a 3, Venom Enemy Within de 1 a 3, Incredible Hulk versus Venom 1, Venom The Mace 1 a 3, Nightwatch 5 a 6 e temos ainda Knights of Vengeance de 1 a 4, Spider-Man Arachnis Project 6, Web of Spider-Man 118 a 119, Spider-Man 52 a 53, Venom Separation Anxiety 1 a 4, Venom Carnage Unleashed de 1 a 4 e tem materiais também de outras edições como Silver Sable e Wild Pack 18 a 19 e mais alguns subplots, algumas páginas de subplots onde houve pequenas aparições, cameos do personagem. Ora, aqui temos então a capa interior, é a mesma. Temos também aqui a lombada, que também é exatamente a mesma. A parte traseira aí sim é diferente. Enquanto temos aqui as capas, aqui temos mais uma ilustração, neste caso de Bob McLeod. Ora, esta edição é muito curiosa, é composta quase só por minisséries. Tem aqui a guarda azul, que também é muito engraçada. A única coisa que eu não tenho muito, que tenho que criticar aqui um bocado, é não ter aqui uma tabela de conteúdos, para se nós quisermos simplesmente situar determinada minissérie, nós não o conseguimos fazer, porque não temos aqui tabela de conteúdos, não sabemos em que página é que se inicia determinado arco, ou determinada minissérie, ou determinado one shot, o que for. Começa então aqui com Lethal Protector. Lethal Protector é conhecido por, é talvez a minissérie mais conhecida e mais badalada do Venom. Curiosamente aqui é a primeira de todas. Porquê? Porque é onde nos é dado a conhecer então os novos simbiontes. Surgem mais 5 simbiontes. Obviamente que aqui também, para dar um bocadinho de boost no início desta carreira a solo, por assim dizer, do Venom, aparece a aparição especial, temos aqui a participação especial do Homem-Aranha, para dar um bocadinho de boost. Aqui está, nesta fase o Venom estava então numa onda de salvar os inocentes. Ele tinha feito então as pazes com o Homem-Aranha, de modo a que ele não iria mais perseguir o Aracnídeo, mas ele também não iria atrás dele. Aqui quebrou um bocadinho as regras e por isso é que eles têm aqui esta confrontação. Mas o Venom aqui começa numa carreira de anti-herói, mas que no fundo se baseia em salvar os inocentes. Como eu estava a dizer, é retirada então uma partícula do simbionte do Venom, é retirado de forma a replicar e a criar então mais simbiontes, no fundo com os mesmos poderes deste Venom. E ora, aqui estão eles, aqui estão os 5. A personagem mais conhecida acabou por ficar esta, é a personagem que é a Scream, acabou por ficar mais conhecida. Recentemente, se não me engano, acabou até por ganhar um género de um título próprio, um género de uma minissérie ou um one shot, ou algo que o valha, esta personagem aqui, que acabou por ser a que ficou mais, a que se destacou mais no fundo deste grupo de novos simbiontes. Em Venom Funeral Pyre temos então a participação do Justiceiro, no fundo um conjunto de dois anti-heróis, em que temos aqui uma história mais baseada em uma guerras de gangues que estão a assolar então aqui as ruas de São Francisco. E dá-se então aqui a origem de um novo vilão, neste caso este personagem aqui que é o Pyre,
que tem os poderes de projetar energia, e aqui está, ele a pôr em prática esses mesmos poderes. De seguida temos então Silver Sable e The Wild Pack, com então a participação do Venom nesta mensal desta personagem. Tem também aqui uma participação curiosa que faz parte deste grupo de mercenários, que é o Sandman, o Homem-Aranha. Este vilão do Homem-Aranha, que também ele se redimiu e passou agora a ser... Redimiu-se mais ou menos, mas é agora um mercenário, mas no fundo está novamente no lado dos bonzinhos. Eles estão no fundo a tentar caçar o Venom, mas surgem então estes demónios que põem em causa todo este preparo e todas estas intenções que eles tinham, tendo eles depois que fazer então uma aliança com o próprio Venom para poder salvar a cidade. Algumas páginas de cameos do anti-herói, neste caso é relacionado com o Daredevil, o Demolidor 321 e 322, são algumas páginas retiradas dessas edições, para depois então irmos para Daredevil 323, onde temos, este fundo está a acontecer aqui um arco que era o Fall from Grace, neste caso temos apenas aqui o capítulo 4, que é o capítulo onde temos a participação do Venom, aqui na mensal do Daredevil este, que estava com este uniforme anos 90, cinza e vermelho, e tinha um ajudante que é um género de um homem de ferro vitaminado. Na senda destes heróis mais conhecidos da Marvel, mais uns cameos, neste caso do Venom em Iron Man 301, para depois aí sim surgir de modo completo em Iron Man 302. Temos então aqui a luta entre Tony Stark, Homem de Ferro, e Venom, numa batalha que eu não me lembro de nunca ter visto assim anteriormente, e mesmo posteriormente não me lembro deles terem degladiado, e aqui sim temos uma batalha bastante interessante entre dois pesos pesados, apesar de aqui, mais uma vez também, Homem de Ferro estava com um uniforme anos 90, bastante diferente do normal, grande página aqui, e realmente é uma luta muito interessante, muita combatividade, aqui o Homem de Ferro dá um choque na língua do Venom para tentar abater, e temos aqui Venom, será que ele vai escapar? Será que ele vai conseguir vencer este Homem de Ferro? Fica aqui a questão. Depois de alguns personagens da Elite da Marvel, surge aqui então Venom nas mensais de alguns personagens um bocadinho menos conhecidos, neste caso é o Darkhawk. Ele surge aqui em alguns números do Darkhawk, tem um pequeno arco, que é o Operation Symbiote. O grosso destas histórias, as minisséries, basicamente surgem com Venom surge a tentar salvar um inocente, surge um outro herói, confunde o Venom com o Venom anterior, ou seja, não sabe que ele se redimiu e que agora é por assim dizer, um herói da liberdade, e então entra sempre um conflito, até que eles depois, mais para a frente, depois de se degladiarem, lá percebem que estão os dois do mesmo lado, surge sempre um vilão comum e eles acabam por juntar as forças, mas apesar de ser, pode dizer assim, é repetitivo, mas é sempre engraçado ver os poderes diferentes dos personagens, uns contra os outros, e depois a união contra o inimigo comum. Outra situação também aqui bastante recorrente, e aqui acontece um bocadinho porque são várias equipas criativas e todas elas pegam o herói e começam do zero. Isto não é propriamente um run de 20 ou 30 números ou 40 números, não, são pequenas minisséries, então cada um deles tenta explorar o personagem e todos eles têm a tendência para utilizar o seu calcanhar daqueles, que é o fogo e o som. Na minissérie mais louca e mais alucinada de Venom The Madness, temos então a participação do Juggernaut ou neste caso Fanático, mais conhecido por nós como Fanático. Esta é claramente a edição mais louca. Aliás, ele é atormentado por uns seres místicos, sobrenaturais, que lhe influenciam a cabeça, e depois ele também passa por umas transformações através de uns químicos e por aí afora. Mas tem curiosa também a participação do Fanático, aqui está, e gera-se aqui mais uma batalha. Curioso, porque sabemos que o Fanático é super, ultra, mega poderoso. Como é que o Venom vai conseguir lidar com esta situação? Esta é também a edição que se calhar tem a arte mais diferente, por assim dizer. Não vou dizer que sou um super apreciador desta arte,
mas é claramente a mais diferente e acaba por se enquadrar um bocadinho porque esta edição também é a mais violenta e a mais estranha, como dá para ver aqui, Venom com vários braços e várias cabeças. É realmente uma edição um bocadinho louca, meio paranoica e como tal, se calhar o traço, apesar desta justificação que eu estou a dar, eu não fiquei super ultra mega satisfeito com o desenho, mas compreendo que se enquadra neste tom mais dark. Em The Enemy Within temos novas participações, neste caso já não são de heróis, mas sim de vilões. Os vilões que surgem aqui para fazer aqui face ao Venom e a um novo problema que assola a cidade, que são estes pequenos demónios, são não somente este vampiro, Morbius, que agora até está a ser lançado, vai ser lançado um filme, e há agora um ónibus do Morbius a sair. Temos então aqui o vampiro vivo Morbius e tem também outra participação que é do Demogoblin. Aqui está ele, ou seja, dois seres das profundezas do inferno que estão aqui a entrar nesta minissérie do Venom. Para cortar todas estas edições mais pesadas, temos uma mais humorada aqui, Incrível Hulk vs Venom. É curioso porque este Hulk é o Hulk de Peter David, ele fez este género deste one shot, e aqui temos um ambiente mais humorado, temos então um desenho até mais cartunesco, e temos a famosa e a tão aguardada, que no fundo é um apanágio de todo este ónibus, que é a batalha, aqui está, batalha de Hulk vs Venom. Igualmente, como tinha curiosidade em relação a ver uma batalha entre o Venom e o Fanatic, aqui também é curioso ver a batalha entre estes dois personagens. Obviamente que o Venom é poderoso ou forte o suficiente e até supera a força do Homem-Aranha, ou seja, para o universo do Homem-Aranha ele é bastante poderoso, mas estamos aqui a falar agora do Golias Esmeralda e aqui a conversa é um bocadinho outra. Venom The Mace, que é este personagem aqui, ou seja, uma introdução de um novo personagem aqui nesta minissérie do Venom. Mace que é aqui também um género de um foragido, mas que tem aqui umas capacidades cibernéticas bastante acima da média. Ele tem capacidade, através desta arma dele, de sobrepujar os seus adversários e de fazer um género de invisibilidade. Tem algumas artimanhas tecnológicas bastante interessantes. Mais um personagem desconhecido, Nightwatch. Aqui também Venom fez a sua participação na mensal deste personagem. Neste caso o título no número 5. Temos então Nightwatch. Este personagem, eu sou sincero, se o Darkhawk eu já tinha lido alguma coisa dele, este Nightwatch eu desconhecia completamente. Nem sabia a sua origem, nem quais são os seus poderes. No fundo eu percebi que é um personagem que tem este género desta armadura, ou deste uniforme, que lhe dá capacidades extras. Ele voa, tem a possibilidade, através destas luvas, de enviar algumas rajadas. Ou seja, tem um uniforme que lhe dá determinadas capacidades especiais. Aqui nesta página está explicado de forma melhor. Tem um filtro de oxigênio na máscara, com destrução de voz. Tem a capacidade de voar, tem visão noturna. Tem as luvas, têm então o poder amplificador, tem gerador de energias. No fundo isto é tudo produzido através de nanites e por aí fora. Ou seja, tem aqui uma armadura capaz de lhe dar então e de lhe sobrepor as capacidades físicas de um humano e lhe dar então algumas capacidades superes. Mais uma apresentação de um personagem, Venom Knights of Vengeance. Esta minissérie apresenta então o Vengeance, que é o Vingança, que é um género de como é que eu ia dizer, um motoqueiro fantasma. Ele também das profundezas, capaz de transmitir a energia do inferno. Aqui está ele, na sua magnitude. Ele transforma-se, exatamente como o motoqueiro fantasma, transforma-se de um humano para um ser demoníaco. Neste caso, o visual do personagem é fabuloso. Adoro este visual. Arrisco-me a dizer que até é melhor, possivelmente, que o do motoqueiro. Só o do motoqueiro tem se calhar adereços que lhe dá outra notoriedade, mas este, a nível de aspecto só dele, obviamente não tem as correntes, não tem a mota, não tem nada disso, mas o visual dele acho fantástico. A capacidade dele é de largar então estas rajadas de fogo do inferno, o que o torna um personagem muitíssimo poderoso, que apesar deste ar todo demoníaco, é um personagem do bem.
Mais uns cameos, neste caso Secret Defenders 20, parece aqui um cameo do anti-herói, aqui também em Silver Sable e The Wild Pack 30, e depois aqui sim uma aparição mais evidente em Spider-Man The Arachnis Project de 1 a 5, antes de ele então fazer uma aparição mais forte no número 6, na conclusão. Aqui são as páginas retiradas dessas mesmas 5 edições iniciais, em que ele participa, para depois, aí sim, surgir na sua força máxima no número 6, na conclusão, obviamente, desta minissérie do Herói da Vizinhança. Aqui está, Spider-Man, este é o número 6, a conclusão, ele surge então aqui para participar e ajudar, ou não, o Homem-Aranha a resolver este problema que é um ser, que é um género de uma mistura de uma aranha com o Alien. Aqui está ele. Fazendo parte da famosa saga do clone Web of Spider-Man, aqui temos, entra também aqui a participação, isto é parte 1 de 4, temos aqui este crossover entre Web of Spider-Man e o título Spider-Man só, e neste arco temos então a participação de Venom. Aqui é o início da carreira de Peter Parker, depois de descobrir que ele é que era o clone, e o início da participação do novo uniforme do Peter Parker. Peter Parker este que era atormentado pela dúvida e por ser tudo aquilo que ele tinha na cabeça afinal era mentira, porque afinal ele era um clone, e o Ben Reilly é que era o verdadeiro Homem-Aranha. Então ele vive aqui um bocadinho em drama constante. E no fim do primeiro capítulo temos então aqui o novo visual. Aqui temos o Aranha Escarlate em Venom Separation Anxiety. Nesta minissérie temos então um bocadinho a continuação daquele Lethal Protector do início. Depois aqui surgem novamente os 5 simbiontes e voltam outra vez os pesadelos dos crimes cometidos por Eddie Brock no seu início de carreira, em que ele atormentava o Homem-Aranha e tudo o que se atravessava à frente dele. Quase a terminar, temos então Carnage Unleashed, mais uma minissérie, desta feita com este personagem que está a ganhar cada vez mais destaque ultimamente, que é o Carnage. No fundo é mais um simbionte derivado do próprio Venom, mas um muito mais sanguinário, muito mais até do que o próprio Venom praticamente no início de carreira, por assim dizer, em que ele era claramente um vilão. Aqui temos então uma situação até curiosa, pois dá-se um combate curioso, um combate online entre os dois personagens. Ora, aqui está. Ele parece aqui meio desfocado, exatamente porque estamos a vê-lo através de um ecrã. Temos então aqui um combate cibernético entre Carnage e Venom. Qual destes será vencedor? Para terminar, temos então aqui uma pequena participação do Spider-Man 2099 Meets Spider-Man. É umas pequenas páginas, eu acho que nem está, se não me engano, nem está completo. Temos então aqui a participação do Venom numa luta contra este Homem-Aranha do futuro, Miguel O'Hara. No final, como é normal, temos então aqui vários extras, falando sobre capas, falando sobre alguns dos arcos que compõem este ónibus, falando também de alguns personagens, mais capas, mais arte, que é sempre interessante, alguns painéis da criação das páginas originais, muitas pranchas, o que é sempre para os amantes de arte um regalo terminar estes ónibus desta forma. Ora, não quero terminar sem mostrar então o famoso olho. Deu para ver, acho eu, no vídeo, que o ónibus abre perfeitamente. Obviamente que eu fiz sempre, quando abre sempre um ónibus, faço sempre a abertura correta dos ónibus, por isso, para não estragar, não é? Como já viu, eu tenho um vídeo, que já viram como é que se deve abrir o ónibus de forma correta para que não estragar, para aliviar a cola, mas para não estragar o ónibus. E este tem então, como deu para ver, uma abertura perfeita, ele abre perfeitamente, não tem assim perca de nada. Mesmo nas páginas centrais dá para ver perfeitamente, praticamente nenhuma gutter loss. E pronto, este foi o meu vídeo então mostrar este Venomnius, volume número 1. Diz-me o que tu achaste desta obra, se já a leste, se gostaste, se não gostaste. Se gostaste deste vídeo, subscreve se ainda não for subscrito, partilha, comenta, segue os links do canal para ajudar o canal a crescer, comprando este ou outros através dos links. E, como eu costumo despedir-me sempre, até mais.